Olá, donos e donas de contabilidade, sejam muito bem-vindos à segunda aula da Jornada Contador Livre. Vocês estão bem? Como estão as coisas por aí? Eu sou o Dr. Mário, sou contador, advogado e empresário. E aqui, nessa sequência de aulas dessa jornada, você está aprendendo o caminho correto para fazer o seu escritório trabalhar sem depender de você, saindo do operacional e indo para o estratégico. Fique comigo até o final que a sua transformação será para a sua vida toda. E contador, vale lembrar que essa aula é a continuação direta da primeira aula. Então, se você está aqui e não viu a primeira aula, provavelmente você não vai entender e vai perder muitos pontos importantes nessa jornada de transformação. Então, eu te sugiro você assistir a primeira aula e voltar aqui depois para seguirmos nessa jornada rumo a ter um escritório que trabalhe sem depender de você. Eu gostaria de agradecer aos vários contadores que estão participando e mandando mensagem no particular. Pessoal, muito obrigado. Eu mesmo estive falando com vários e as conversas e os depoimentos de aprendizado estão sendo muito bacanas. Muito obrigado, pessoal. E outro detalhe, o pessoal comentou bastante a respeito de alguns erros que faziam sem saber que era erro. Olha que legal. Eu fico muito feliz por estarmos abrindo essas portas juntos. Inclusive, na aula anterior, nós conversamos e mostramos na prática que ter um escritório de contabilidade trabalhando sem depender de você é apenas questão do método. Por isso estamos aqui com uma transformação para a vida toda. Certo, contador? Então vamos seguir nossa jornada Contador Livre. Eu quero recapitular com vocês tudo o que nós falamos na aula anterior para ficar bem fresco na memória e nós seguirmos essa jornada juntos, combinado? Na aula passada, você viu que departamentos e escritórios podem funcionar sem o dono. Eu te mostrei na prática que eu não preciso estar na minha operação para a empresa funcionar. Te mostrei que todo contador tem um dia que é a gota d'água, que o mais importante é decidir mudar e dar o primeiro passo. Na aula anterior, nós falamos de vários paradigmas e crenças limitantes que nós, donos de contabilidade, devemos parar de errar para que o nosso escritório funcione sem depender de nós. Quem lembra desses pontos? Primeiro, nós falamos sobre o erro mais comum na sua jornada: querer ter mais clientes. Achar que ter mais clientes vai fazer o seu escritório mudar. Ou pior, deixar de ter problemas. Como se os problemas fossem pelo fato de ter poucos clientes. Nós falamos que não adianta tentar encher de água aquele balde furado, vocês lembram? Que ele sempre vai continuar vazando, certo? Então, aumentar o número de clientes nunca vai ser a saída correta. Depois disso, nós falamos do erro crucial que todo contador comete, que é querer atender seus clientes. Nós comentamos que o contador não é o secretário ou a secretária do escritório. Ele não deve ficar fazendo tudo dentro do escritório, atendendo o cliente, resolvendo problemas e tendo que fazer sempre tudo. Certo, contador? Não seja secretária ou secretário do seu escritório. Por fim, nós trouxemos a pauta de que você não deve ficar vistoriando sua equipe e as entregas que ela está fazendo de 5 em 5 minutos. Ou pior, assumindo muitas das funções que são responsabilidade deles. Isso é um dos fatores que mais cria problemas dentro do escritório e você provavelmente não sabe. E aí, contador? Agora que nós já identificamos os principais sabotadores que fazem você não ter um escritório otimizado para sair do operacional e ir para o estratégico, nós vamos falar sobre como corrigir esses pontos e os principais pilares que vão fazer a sua operação não depender de você. Então vamos lá, o primeiro pilar que vai mudar completamente o seu escritório é arrumar a casa. Você se lembra que na nossa última aula, ao elencarmos os principais erros que todo contador comete, falamos sobre como muitos querem aumentar a quantidade de clientes, mesmo sem resolver os problemas que tem dos clientes atuais? Eu te expliquei que não faz sentido querer mais clientes se você ainda não resolveu as questões com os que estão com você. É aqui que chegamos, contador. Vamos voltar à metáfora do balde furado? Você está tentando enchê-lo de água, o que acontece? Ele simplesmente transborda ou simplesmente não retém nada. Você entende? O principal pilar para transformar o seu escritório
é arrumar a sua casa. É aprender a lidar bem com o cliente que você já tem antes de sair buscando os novos. Vou te fazer uma pergunta, contador. Se hoje eu te desse 100 novos clientes, você conseguiria atender todos eles? Eu imagino que no mínimo seja desafiador, concorda? Então anota aí alguns pontos que você precisa fazer antes de procurar novos clientes. Primeiro, resolver os desafios que você enfrenta hoje com a sua equipe. Definir seus processos de atendimento, sabe? Como que seus funcionários atendem os seus clientes? Será que estão seguindo um padrão? Se isso estiver bagunçado, vai ser muito difícil você colocar a casa em ordem. Segundo ponto, a documentação dos seus clientes estão em dia? Ou seus funcionários saem deixando tudo desorganizado e no final a entrega atrasa? Você criou algum playbook, que é um manual de operações de como todos devem agir? Ou cada um trabalha de um jeito? Se cada um trabalha de um jeito, é por isso que você não sai do lugar. Porque nenhum deles vai ser como você. E no final, todos te procuram. Entende isso? Você vira o gargalo da operação. Você criou um livro de culturas, um manual que diz a forma com que você enxerga o seu escritório para que seu funcionário reproduza da mesma maneira isso? Você organizou sua agenda como dono de contabilidade, que é completamente diferente de organizar uma agenda de um contador? Você precisa ter horários estratégicos. Outro ponto. Você organizou a agenda dos seus funcionários? Você fez a preparação da agenda deles? Então, contador, até que a sua casa esteja 100% em ordem, com padrões definidos, playbooks estruturados, livro de cultura organizacional, agenda clara, processos alinhados e tudo devidamente metrificado, você não está preparado para trazer novos clientes para o seu escritório. Lembre-se dessa frase: seu problema não é arrumar novos clientes, e sim atender os clientes que você tem hoje. Combinado, contador? Às vezes você vai falar, doutor Mário, mas é difícil para mim, eu só tenho um funcionário, ele é cabeça dura, ou eu tenho mais de um funcionário que também é cabeça dura, não dá para melhorar. Eu te entendo, contador. Agora, você acha que eu teria chegado onde eu cheguei pela vontade dos meus colaboradores? Não teria chegado. Toda mudança, ela gera desconforto no começo, mas você é o líder do seu escritório. Você é o guia. É você que deve mostrar que essa organização é necessária para o bem deles. E tenha uma conversa aberta com a sua equipe, contador. Aos poucos, nós precisamos começar a te transformar em líder, não em um patrão. Pegou a diferença? Você só tem funcionários difíceis porque você transformou eles em funcionários difíceis. Me desculpa te falar, mas é a verdade. Acredita em mim. Seguindo esses pontos que eu estou te ensinando, você não terá mais esse tipo de problema. Mas de qualquer forma, contador, o que você precisa? Arrumar a casa. Perfeito? Esse é o primeiro passo. Agora, segundo pilar que você precisa mudar de uma vez por todas. Você precisa pensar e agir como dono. E sabe o que isso quer dizer, contador? Eu não estou falando que você deve colocar uma plaquinha escrito chefe na sua sala e começar a não fazer mais nada. Não é nada disso, meu amigo. Mas você deve entender qual é o seu papel dentro da sua empresa. Entender que, na verdade, o seu papel é fazer tudo girar de forma certa. Mas não necessariamente você deva fazer tudo. Entendeu o contexto? Você entendeu essa diferença? Note uma coisa, contador. Você deve parar de fazer as atividades miçangas. Você sabe o que são atividades miçangas? Atividades miçangas são atividades que elas não são prioridade para o dono fazer. Elas não devem ser feitas pelo dono da contabilidade. Vamos dar alguns exemplos clássicos para você entender. Primeiro, responder o cliente diretamente no WhatsApp pessoal. Isso deve ser algo que algum colaborador pode fazer por você. Caso contrário, você nunca terá paz e tranquilidade para trabalhar sem ficar apagando incêndios, entendeu? Vamos lembrar daquela frase. Repita comigo, contador. Dono de contabilidade não é secretário do escritório. Ficou claro, meu amigo? E para isso, uma questão, você precisa separar a sua agenda pensando nas prioridades como dono a partir de agora. Não continue assumindo coisas que podem ser delegadas a outra pessoa, entendeu? E eu quero te dar uma dica. Sempre, quando algum funcionário te pedir uma coisa, eu quero que você pense o seguinte, ó, minha hora
como dono de contabilidade, está sendo bem investida fazendo isso? E aí, depois disso, você vai verificar se deve ou não fazer isso que seu funcionário está te pedindo. Contador, isso pode te liberar muitas horas. Às vezes, você pode se perguntar assim, doutor, mas eu tenho uma equipe de funcionários pequena, nós não somos grandes, não tem como eu fazer isso. Tem coisa que ninguém faz, só eu que faço. Quer ouvir uma verdade, contador? A maioria das pessoas não estão com a agenda cheia. Elas estão com a agenda desorganizada. Você entendeu a diferença? Então, às vezes, você nem precisa ter uma equipe maior do que você tem hoje. O que na prática você precisa é organizar seu tempo e a da sua equipe de uma forma correta, entendeu? Por isso que o passo que eu te expliquei anteriormente é importante, porque aí você vai organizar a casa de uma forma correta. Porque aí sim você vai saber se está com a quantidade correta de colaboradores ou se de fato você deve pensar futuramente em contratar uma secretária, um back-office, sabe? Enfim, depois você vai definir isso. Agora não é o momento até você conseguir organizar todo esse processo. No começo, quando estamos na jornada do contador livre, nós não conseguimos abrir mão 100% de tudo, sabe? Por quê? Porque é complicado, você está aprendendo a jornada. Eu mesmo trabalhei muito tempo sendo coringa na empresa. Ou seja, durante muito tempo eu fazia de tudo. E tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Mas você deve saber que uma hora você precisa de ajuda para não continuar tendo a mesma vida que você tem hoje. Você concorda comigo? Então você vai ajustando esses pontos que são importantes demais na sua carreira, na sua empresa. Eu quero te fazer uma pergunta, contador. Você está gostando dos resultados que você tem hoje? Sim ou não? Seja claro comigo e verdadeiro. Coloca aqui nos comentários. Eu imagino que não, né? Até por isso nós estamos aqui, certo? Pense nisso, contador. E agora, contador, vamos ao terceiro pilar para você ter um escritório que não dependa de você. Tenha gestão de processos para vistoriar, acompanhar a sua equipe. Isso é de extrema importância. Lembra que eu disse na aula anterior que um dos nossos maiores erros, um dos erros maiores de todo contador é ficar grudado na equipe, vendo se eles estão trabalhando de forma correta, o tempo todo, toda hora? Você percebe que isso é desgastante e não é produtivo? Então, é exatamente isso que nós precisamos mudar aqui nessa etapa. Qual é o ponto aqui específico, contador? Ninguém está dizendo que você não deva e não precise acompanhar as entregas da sua equipe, de maneira nenhuma. Mas a partir de agora você não pode nem precisa ser aquele patrão que cobra tudo dos funcionários a todo custo, ficando em cima dele o dia todo. Percebe isso? Sabe por quê? Porque dessa forma você nunca vai dar liberdade para ele se virar sozinho. Então, contador, sabe o que vai acontecer na prática? Quando alguma coisa sair diferente daquilo que você imaginou, o que vai acontecer? Responde para mim, você vai assumir o trabalho dele. Você vai pegar essa demanda para você falar, eu não consegui fazer. E a partir daí você assumiu essa responsabilidade. E quando você assume, temos um grande problema. Por quê? Você volta a ser aquele contador que faz tudo. Então você entende a diferença? O funcionário não faz algo como você queria, você vai lá e faz para ele. Isso está completamente errado, contador. Sua equipe precisa ser responsável e preparada o suficiente para resolver as coisas sem depender de você. Você não é babá do seu funcionário, contador. É isso mesmo, você não é babá deles. Você precisa deixar sua equipe trabalhar de forma profissional, inspecionando as entregas com eficiência, mas não ficar fazendo tudo por elas. Você entendeu? Ficar em cima, colado, querendo saber se está tudo sendo feito, muitas vezes é apenas uma ilusão para você se sentir confortável com o fato de que talvez seu escritório não esteja tão organizado quanto você gostaria. Mas isso pode mudar, contador. O que você precisa fazer agora é deixar eles trabalharem e terem mais responsabilidades. Às vezes você se pergunta, Mário, mas se eu deixar eles fazerem o que querem com o meu escritório, ele vai pegar fogo. Contador, eu não estou dizendo que você deve deixar eles fazerem o que eles querem com o seu escritório. Eu disse que você precisa agir como líder e não dar mais liberdade para ele. Você precisa ser um estrategista nesse momento. E no paralelo, você deve monitorar as entregas deles com alguns softwares que podem te ajudar com isso. Contudo, ficar grudado 24 horas em cima do seu funcionário não é legal, você entende? Ele é adulto, ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem as responsabilidades dele para cumprir. Não trate ele como um bebê.
cobre as entregas dele e pronto. E hoje, ter as ferramentas certas para gerenciar o seu escritório de forma eficaz, sem depender exclusivamente dos funcionários, é algo extremamente importante. Você precisa de soluções que te mostrem o que está acontecendo em tempo real no seu escritório. Existem diversas ferramentas no mercado, soluções de tecnologia que reduzem a dependência direta do seu colaborador. Isso é muito comum no mercado. Há exemplos de automações que coletam informações diretamente do cliente, gestores de projetos e outras soluções que também devem fazer parte do seu dia a dia, do escopo que você precisa para gerenciar os seus processos. Você precisa começar a organizar as entregas e as cobranças feitas para a sua equipe de uma forma profissional, com tecnologia, de uma maneira que você deixe a tecnologia fazer a cobrança da sua equipe por você, de forma que você não vire o faz tudo da sua empresa, que seus funcionários tenham as datas, prazos combinados, que ele cumpra esses prazos dentro de um processo. Se ele vai fazer em 10, 20 ou 30 dias, não importa. O que importa é que ele vai entregar conforme ele combinou com você. E com a tecnologia certa, você agora consegue cobrar ele pelos resultados que ele entrega para você. E você justamente não consegue fazer isso porque você ainda não deu a devida responsabilidade e confiança para a sua equipe. Então isso é muito importante, porque você ainda não deu a autonomia necessária para os seus funcionários resolver os problemas. E no final, ele acaba jogando tudo em suas mãos. Percebe isso? Posso ser sincero, contador? Muitas vezes o seu funcionário não é ruim, de maneira nenhuma. Na verdade, você é quem treinou eles de forma errada. Percebe isso? É como criar um filho, contador. Quem aí tem filho? Comenta que tem o filho nos comentários. Sabe por que é igual a ter filho? Vamos fazer uma analogia do de contabilidade. Você pede para os seus filhos guardarem os sapatos. Só que, na verdade, a casa está bagunçada. Tá aquela coisa revirada. Aí ele vai falar assim, ó, não, peraí, como que eu vou guardar meus sapatos se a minha casa é bagunçada? Aí você vai brigar, pegar no pé dele porque você quer ele arrumar a casa. Mas você não deu o exemplo de organizar. Ele sabe que a casa é desorganizada. Você percebe? É a mesma coisa do seu escritório. Você vai cobrar uma coisa do seu colaborador que, na verdade, precisa de ter uma organização anterior para ele poder executar. Você percebe a comparação, essa diferença? Então é muito importante você ter esses processos definidos para que o seu colaborador perceba isso e aplique na prática no dia a dia. Então é a mesma coisa, contador. Por isso, siga os passos que eu te mostrei. Pare de tratar o seu funcionário como se fosse um bebê. Ele não é seu filho, você não é babá dele, todos somos profissionais. Dê responsabilidade e cobre as entregas que ele tem que fazer. Basicamente isso. E você deve usar a tecnologia para poder monitorar as entregas dos seus funcionários, evitando assim os atrasos. Existe uma série de ferramentas com inteligência artificial que você pode e deve usar no seu escritório, assim como eu uso aqui, para não ficar dependendo e nem sendo babado do seu funcionário. Então você percebe que todo o processo é conectado uma coisa na outra. Pensando nisso, contador, vamos começar a trabalhar de uma forma escalável, uma forma inteligente. Combinado? E um detalhe, pessoal, eu tenho recebido vários contadores querendo saber sobre o nosso método para desenvolvimento dos pontos tratados de forma individual que nós acabamos de falar. Eu tenho sim um programa de aplicação e utilização do método Contador Livre na prática, com aulas gravadas e todo o suporte especializado para ajudar você, contador, a ter mais resultado com essa transformação. O pessoal tem me perguntado aqui como funciona esse método, como entrar para as nossas turmas, como participar de forma ativa. Contador, fique tranquilo que quem quer dar um passo além dos demais e transformar o seu escritório da água para o vinho, nós vamos ter sim um momento específico para falar disso. Contudo, o que eu te digo é o seguinte, continue conosco acompanhando esse conteúdo de gigante valor e ele vai transformar a sua jornada para você começar de forma certa. E outro ponto, esse conteúdo também não vai ficar disponível para sempre. Em alguns dias, essas aulas não vão mais ficar ativas e você pode perder a chance de dar o seu primeiro passo para sair do operacional e ir para o estratégico. Então aproveita esse momento agora para ficar aqui conosco, consumir todo esse conteúdo extremamente prático para o seu dia a dia e depois nós falamos sobre a maneira de entrar no método, perfeito? Então vamos recapitular tudo que nós aprendemos nessa aula para que você aplique de forma prática esses pontos no seu dia a dia e comece a fazer o seu escritório trabalhar sem depender de você. Primeiro ponto, nós falamos que você precisa arrumar a sua casa antes de tudo. Criar padrões, guias de operações, livros de cultura, documentações padronizadas e, principalmente,
organizar as atividades dos seus funcionários, horários e agendas. Depois disso, nós falamos sobre você, pensar como dono de contabilidade, começar a refletir quais são as atividades que realmente você deveria assumir e não delegar. Falamos de criar a agenda organizada, mudar certos pensamentos que a partir de agora você deve abandonar para ter de fato uma empresa organizada. E o pilar essencial, não ser a babá dos seus funcionários. Você aprendeu que precisa primeiro combinar com eles, alinhar isso de forma correta, para depois cobrar, sem precisar ficar grudado no seu funcionário 24 horas por dia. Falamos também que existem várias ferramentas no mercado para te ajudar em todo esse processo de organização e gestão. E para fecharmos nossa conversa, eu quero te fazer um pedido. Eu quero saber qual dessas dicas e insights valiosos você mais achou interessante. Qual delas você errava e agora você não vai errar mais? Me mande essa resposta aqui nos comentários que eu vou responder um por um no particular. E eu quero te fazer um convite especial. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós iremos liberar a aula mais importante da jornada Contador Livre. E por que ela é a mais importante? Porque nós vamos mostrar para você o mapa do Contador Livre. Eu vou te apresentar um guia prático de como utilizar todos os pontos que falamos até agora e muitos outros dentro do seu escritório, para que você saia agora de fato do operacional e vá para o estratégico. Não perca amanhã essa aula, contador. Se eu fosse você, travava já na sua agenda para não perder esse conteúdo, porque ele pode mudar a sua jornada. Eu volto a dizer que essas aulas não ficarão disponíveis para sempre. Em alguns dias elas sairão do ar e eu não quero que você perca essa chance de mudar o seu jogo. Esteja comigo amanhã cedo no YouTube, te vejo lá. Bora mudar o mundo, contador? Sucesso!